Graça e paz. Chegamos no capítulo 12 de Êxodo, um dos capítulos mais importantes de toda essa história, porque é nesse capítulo que Yahvé institui uma das festas mais importantes, a Páscoa, que significa passagem. Nessa ocasião em que o povo estava para sair, à meia-noite, o Senhor mesmo passaria por todo o Egito e feriria a todas as famílias, feriria o primogênito de cada família que não tivesse a marca do sangue nas vergas e nos umbrais das portas. Para isso, cada família do povo judeu teria de tomar um cordeiro, e esse cordeiro representa Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro que tinha que ser separado e que tinha que ter uma característica especial, um cordeiro sem defeito. Jesus, na plenitude dos tempos, foi esse cordeiro sem defeito. Inclusive, Pilatos, quando examinou, analisou, conversou, chegou para o povo e disse: não vejo nele crime algum. Jesus é o cordeiro que foi separado e que está sendo agora representado por este cordeiro nesse momento em que o povo está saindo do Egito, rumo à terra prometida. Um cordeiro cuja carne deveria ser comida e cujo sangue deveria ser aplicado. Um cordeiro sem defeito, sem mácula. Jesus manifestou essa característica de um caráter irrepreensível, que viveu, que cumpriu a lei cabalmente, para que hoje nós pudéssemos ser justificados através do seu sacrifício. Interessante que esse cordeiro deveria ser separado desde o 10º dia, quando a festa viesse a ser comemorada ano após ano. Naquela ocasião, o cordeiro deveria ser separado imediatamente, mas ano após ano, no 10º dia, deveria ser separado e no 14º ele deveria ser imolado, coincidindo exatamente com o período em que Jesus entra em Jerusalém e ele ensina, ministra, mas no 14º ele é imolado como sacrifício de Deus lá na cruz do Calvário. Jesus é aquele que levou os nossos pecados na cruz para nos dar vida e nos dar paz. Jesus é a nossa Páscoa. A palavra do Senhor foi clara, sendo dirigida a Moisés, de que à meia-noite o Senhor mesmo passaria por todo o Egito e aquela carne deveria ser comida naquela noite, mas o sangue do cordeiro deveria ser aplicado nas vergas e nos umbrais das portas, para que, ao passar sobre todo o Egito, o sinal do sangue pudesse determinar a vida para quem tivesse o sinal do sangue, mas a morte do primogênito em cuja casa não encontrasse o sinal do sangue. O sinal do sangue é a nossa provisão. Naquela noite, ricos e pobres, Moisés ou Faraó, adultos ou crianças, independentemente do lugar ou da condição, apenas um único sinal seria o sinal que determinaria a vida ou a morte. E este sinal é o sangue. Somente o sangue de Jesus Cristo pode fazer propiciação, pode se colocar como libertador para aquele que se encontra em condições de pecado. Independentemente da condição social, se é homem, se é mulher, independentemente do lugar onde viva, somente o sangue pode fazer a distinção entre a vida e a morte. Naquela noite o Senhor também orientou que uma nova festa, uma outra festa além da Páscoa, deveria ser celebrada, a dos pães ázimos, o que olhando para Jesus representa a sua morte e a sua ressurreição. Uma vida pura, uma vida limpa e uma vida sem pecado. Na Páscoa, ele assume a condição de pecado, ele se faz pecado por nós. Mas no pão ázimo, ele já é um pão sem fermento, que representa a sua morte, mas representa a sua ressurreição. E da mesma forma como ele ressurgiu, nós somos convidados, nós somos chamados pelo Espírito a vivermos também em novidade de vida, uma vida sem fermento, uma vida sem a malícia do pecado, sem a malícia da imoralidade. Jesus e o seu sangue remidor. Somente o sangue faz propiciação pelos nossos pecados. E quando os filhos viessem a perguntar: o que vem a ser essa festa? A festa da passagem, a festa da Páscoa,
quando o anjo passa por cima, quando Deus mesmo passa por cima e livra aquele que tem o sinal do sangue. Quando os filhos perguntarem, vocês vão ensinar, essa é a festa da Páscoa, o Cordeiro que morreu no lugar do outro. Isto nos ensina de que precisamos transmitir às novas gerações a mensagem do Evangelho. Precisamos anunciar que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, que Ele é o Cordeiro perfeito, Ele é o Cordeiro sem defeito, cujo sangue foi aplicado nas vergas das portas do nosso coração, para que nossos filhos propriamente possam ter a sua própria experiência com o Senhor Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas, para que eles possam passar às novas gerações o que eles próprios receberam em suas vidas de uma maneira íntima e de uma maneira pessoal. E assim como o Senhor havia dito que faria, assim aconteceu. Aconteceu que à meia-noite o Senhor passou por todo o Egito e então este juízo veio sobre todos os primogênitos das casas que não tinham a marca do sangue. E o destaque que eu quero fazer é que aconteceu. Há muitas pessoas que pensam que as profecias de Deus são apenas escritas num livro e que nunca se cumprirão, que nunca terão lugar na história. Mas assim como aconteceu, aquilo que o Senhor havia dito que aconteceria, aconteceu, como um sinal para cada um de nós, de que tudo que está escrito um dia há de acontecer. E aquele que se encontra adormecido, acomodado, deve compreender que a palavra de Deus, cabalmente, ela se cumprirá. E como parte final dessa reflexão, no capítulo 12, nós encontramos um povo que, na morte dos primogênitos, todo o Egito apertou Israel para sair. Israel, saia do nosso contexto, para que haja uma separação do povo de Israel do povo do Egito. Da mesma forma, o nosso Deus está fazendo separação. E naquele dia, no dia do arrebatamento, há de levar a igreja para a glória. E enquanto este dia não acontecer, nós hoje devemos viver separados do mundo, da maldade, da malignidade, do pecado. Devemos entender que o nosso Deus é um Deus que faz distinção entre o justo e o injusto. Ele é aquele que faz separação daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. E da mesma forma que naquela noite, por meio da Páscoa e do sangue e da morte dos primogênitos, o povo saiu, não de mãos vazias, mas saiu. Da mesma forma, o Senhor está fazendo distinção. E hoje Ele mesmo diz, saí do meio da Babilônia, saí do meio do pecado, saí do meio da imoralidade, porque o Senhor faz distinção entre o justo e o injusto. E o povo que saiu do Egito, conforme já dito no capítulo anterior, não saiu de mãos vazias. Saiu com ouro, com a prata, porque o nosso Deus é Deus de restituição. O povo egípcio foi despojado naquela noite, porque aprove ao Senhor trazer restituição de todos os bens que foram roubados do povo por 430 anos, para que o povo então pudesse sair de mãos cheias, levando para o deserto o material que haveria de ser utilizado para o levantamento do tabernáculo, onde Yahvé manifestaria a sua glória. E a palavra de Deus também encerra dizendo no capítulo 12, que exatamente no complemento dos 430 anos, exatamente naquele dia, o povo saiu. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que marca os tempos e as estações. Nada acontece antes do tempo, nada acontece depois do tempo. Exatamente no tempo devido, o povo saiu, no tempo determinado, 430 anos, exatamente no complemento deste período, o povo sai para provar a cada um de nós que Deus cuida dos nossos tempos, Ele cuida das nossas estações, Ele cuida da tua vida e no tempo certo Ele fará acontecer tudo aquilo que Ele tem prometido. Espere, gere, aguarde e dê graças ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de restituição, é um Deus
cujo Cordeiro foi entregue para a nossa vida, para a nossa salvação, e Ele faz todas estas coisas no seu devido tempo para a glória dEle e para abençoar a sua vida. Receba a bênção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, em mais este dia, em nome de Jesus.